Olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Olá! E hoje a nossa análise se debruça sobre um tema que, afeta a dinâmica de qualquer pessoa que trabalha em equipe. Ou que tem a responsabilidade de guiar outras pessoas, né? Exatamente. A gente vai explorar a complexa arte de liderar e, para ser mais específico, como adaptar essa liderança. Como um gestor calibra o comportamento dele para o momento exato e para a pessoa exata. É um desafio em tanto. Com certeza. Vamos desempacotar isso com calma porque o material que temos em mãos hoje é de um rigor técnico fantástico. Trata-se da estrutura completa de um curso de liderança desenhado para a realidade corporativa. E é um material riquíssimo. Muito. E é essencial estabelecer logo de início a origem desta fonte. Todo este material de apresentação, cada conceito e exemplo prático que vamos dissecar aqui, foi integralmente desenvolvido pela LEP Perna Reguladora de Sinistros. E isso é um ponto importantíssimo de destacar. Sim, porque o que mais chama atenção na leitura desses documentos é o compromisso genuíno, aquele compromisso contínuo que a LEP Perna Reguladora de Sinistros demonstra com o desenvolvimento profissional de todos os seus colaboradores. Não é tipo apenas um treinamento de prateleira genérico. Zero genérico. É um ecossistema de aprendizado. E este material é a prova viva dessa cultura de excelência deles. E a missão da nossa investigação de hoje é detalhar, de forma extremamente didática e aprofundada, o módulo 2 deste curso. O famoso módulo de liderança situacional. Esse mesmo. O foco exclusivo desse módulo é traduzir todos os pontos dessa teoria para que a nossa audiência saia daqui com um mapa prático de como agir no caos do dia a dia. Um guia tático mesmo. Exato. E eu confesso que a premissa central desse material quebra um dos maiores e mais antigos mitos do mundo corporativo, sabe? Aquela ideia cristalizada de que existe um único perfil de líder nato. Ah, o mito da chave mestra. Isso, a ilusão de que um único estilo de gestão serve para todas as fechaduras. E essa quebra de paradigma é o ponto de partida ideal para a nossa conversa. O material da LPR na Reguladora de Sinistros não se apoia em achismos, de forma alguma. Não, é muito embasado. Exatamente. Ele estrutura essa desconstrução do líder de estilo único em uma base teórica sólida, especificamente na teoria da liderança situacional. Aquela que foi desenvolvida originalmente por Paul Hersey e Ken Blanchard, certo? Perfeito. E se a gente conectar isso ao cenário de organizações complexas de hoje, tipo estruturas matriciais ou equipes ágeis, essa premissa faz todo sentido. Porque a eficácia não está na inflexibilidade. Não tá. Não é sobre o gestor impor a própria personalidade sobre a equipe. A exigência é a inversa. O líder precisa ser um camaleão. Um fluido, eu diria. O comportamento do gestor precisa se moldar ao recipiente, ou seja, à realidade de quem está sendo liderado naquele momento. E como isso funciona na prática? Porque não pode ser puramente instintivo. Não, tem técnica. Para que essa adaptação aconteça de forma técnica, o líder precisa monitorar e calibrar constantemente duas variáveis fundamentais. Que o módulo 2 explica muito bem. Fim. A primeira variável é o foco na tarefa. Isso significa estabelecer de forma bem diretiva o que deve ser feito. Processos, prazos, padrões de qualidade. O lado operacional da coisa. Exato. A segunda variável é o foco na relação. Aí a gente entra no campo do comportamento humano. É a escutativa, o suporte emocional, o incentivo e o espaço para troca de ideias. Então a grande sacada do gestor é fazer o diagnóstico correto para saber qual dosagem de cada variável aplicar. Esse é o pulo do gato. Mas é aí que mora o perigo, né? Como o líder decide essa dosagem sem errar a mão? O material aponta que a chave de toda essa engrenagem é a leitura da maturidade. O nível de desenvolvimento do colaborador. Isso. Mas vale ressaltar que isso vai muito além de olhar para o tempo de casa da pessoa. Ah, claro. Não é só ver quem tem 10 anos de empresa. De jeito nenhum. Estamos falando de uma combinação. De um lado, a competência técnica para executar uma tarefa específica e, do outro, o nível de comprometimento ou segurança psicológica dessa pessoa naquele exato momento. E o genial do módulo 2 é que ele divide essas dosagens em 4 quadrantes. 4 estilos de liderança. Vamos desempacotar cada um deles? Vamos lá. O primeiro deles é rotulado como direção.
que é caracterizado por um alto foco na tarefa e um baixo foco na relação. Eu costumo ver isso como o modo GPS da gestão, Boa analogia. porque o líder traça a rota milimetradamente. O que deve ser feito, o método exato, o prazo inegociável, a tomada de decisão não é um consenso democrático, ela é solitária e o monitoramento é implacável. Bem de perto. Mas a dúvida que fica para quem nos ouve é como evitar que esse estilo se torne um ambiente tóxico. Porque olhando de fora, o estilo direção soa perigosamente parecido com o temido microgerenciamento. E o microgerenciamento costuma sufocar a inovação, né? Sufoca totalmente. Há uma linha tênue, de fato, mas a diferença entre direção e tirania reside no contexto e na clareza de intenção. O material aborda isso com muita precisão, ao explicar o porquê usar esse estilo. Não é sobre ser autoritário por capricho? Não é um traço de personalidade. O estilo direção é cirurgicamente desenhado para um nível de maturidade específico. É quando o colaborador tem baixa competência para aquela função exata. E, consequentemente, pode estar inseguro. Dominado pela insegurança ou sem iniciativa para dar o primeiro passo. E para elevar o nível da discussão, a gente não precisa imaginar apenas um estagiário no primeiro dia. Verdade, pode ser um veterano em uma nova função. Pense em um profissional sênior. Um engenheiro brilhante que acaba de ser promovido a uma posição de gestão de produto pela primeira vez. Ele conhece engenharia, mas tem competência zero sobre negociação de contratos. Ou elaboração de orçamentos complexos. Essa pessoa, por mais experiente que seja, não quer autonomia total nesse novo cenário. Ela quer fronteiras claras. Ela quer um manual de instruções. Se o gestor tentar ser apenas um facilitador, focando na relação, perguntando o tempo todo o que ele acha que deve ser feito... A ansiedade desse novo gestor vai disparar. Exatamente. O alto foco na tarefa cria um ambiente de segurança psicológica porque reduz a ambiguidade a zero. O colaborador entende a mecânica básica antes de ter que inventar a roda. Isso lança uma luz completamente diferente sobre o controle. Não é punitivo, é instrutivo. É como fornecer o gabarito antes de aplicar a prova surpresa. E a L-Perna reguladora de sinistros ilustra essa dinâmica no curso com um exemplo prático que não deixa margem para interpretação dupla. Qual é a frase do material? A frase sugerida para o líder usar nesse momento é exatamente esta. Você deve concluir esse relatório até amanhã às 10 horas. Siga este modelo e me envie antes para revisão. Perfeito. Perceba a arquitetura dessa comunicação. Tem um prazo milimétrico, tem um método ancorado em um modelo pré-existente e tem a validação obrigatória. Não tem espaço para a criatividade fluir à toa, mas também não tem espaço para o desespero de não saber por onde começar. E o detalhe crucial nessa etapa é a temporalidade, certo? Fundamental. O modo direção é uma intervenção inicial, não uma residência permanente. Se virar permanente, aí sim vira microgerenciamento. Exato. À medida que esse colaborador começa a dominar a rotina e a ansiedade inicial diminui, manter o rigor excessivo passaria a ser sufocante. É nesse ponto de inflexão que o líder precisa ter a sensibilidade de mudar a marcha. Transitar para o estilo 2, que a metodologia batiza de orientação. E o que muda no gráfico agora? Neste segundo quadrante, mantemos o alto foco na tarefa, mas elevamos para um alto foco na relação também. A transição de direção para orientação parece ser onde muitos líderes tropeçam. Porque exige abrir mão de uma parcela do controle. O modo GPS precisa evoluir para o modo treinador. O líder continua direcionando, continua ditando o ritmo, mas... A ruptura metodológica é que agora o gestor passa a explicar os motivos. Ele escuta mais... Ele escuta as ponderações do colaborador, vende a lógica por trás da decisão e constrói o entendimento do porquê, não apenas do o quê. Mas por que essa mudança é necessária exatamente nesse momento? Por causa de um fenômeno psicológico muito comum no aprendizado de adultos, frequentemente descrito como o vale do desespero. Vale do desespero. Soa dramático. O colaborador já adquiriu alguma competência técnica. Ele já sabe navegar no software, entende a estrutura básica. Mas é justamente agora que ele começa a perceber a real complexidade do que está fazendo. Os primeiros erros começam a acontecer
porque ele está operando com um pouco mais de soltura. E a autoconfiança sofre um baque. Um baque tremendo. O comprometimento, que era alto no início por pura empolgação, despenca. Ah, faz todo sentido. Por isso o estilo de orientação exige essa carga dupla do líder. O alto foco na tarefa continua lá para garantir a qualidade técnica e corrigir esses erros. Mas o alto foco na relação entra como uma força motriz para resgatar a motivação, O líder precisa trabalhar a resiliência dessa pessoa. mostrando que os erros fazem parte da curva de aprendizado. É um trabalho intensivo de coaching diário. Cenário. Mas a insegurança do nível 2 é pela consciência da complexidade. A pessoa sabe o suficiente para saber que pode errar feio. Exatamente. O material da LP, reguladora de sinistro, captura essa dualidade de forma brilhante no exemplo prático do curso. Qual é a abordagem sugerida? A frase é: você já conhece bem a estrutura do relatório. Confio no seu trabalho. Se tiver dúvidas, estou aqui para ajudar. É uma estrutura cirúrgica. Analisando a frase, o líder faz questão de pontuar a competência já adquirida, validando que a estrutura é conhecida. Ele injeta o combustível relacional com o confio no seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, mantém o andaime montado ao dizer que está ali para ajudar. É dar a corda, mas mostrar que a rede de segurança está logo ali embaixo. E essa rede de segurança é o que permite ao profissional atravessar as dúvidas e consolidar a habilidade técnica. Contudo, Chega um momento em que a competência se torna tão sólida que a orientação técnica perde a utilidade. exato, o profissional atinge um alto grau de domínio. E é aqui que a liderança situacional exige a manobra mais contraintuitiva para muitos gestores operacionais. Entrar no estilo 3. O modo de apoio. Nesse quadrante, a lógica se inverte, né? Passamos a ter um baixo foco na tarefa e um alto foco na relação. E aqui a dinâmica corporativa tradicional sofre um solavanco, porque o líder está tão condicionado a dar ordens e corrigir processos que, de repente, ele se vê diante de um cenário onde o foco na tarefa precisa desaparecer. Desaparecer quase por completo. A pessoa já faz o trabalho de olhos fechados. Ficar revisando planilha de alguém que tem mais proficiência na ferramenta do que o próprio gestor seria quase um insulto profissional. O holofote vira totalmente para o lado humano. Suporte, escuta ativa e facilitação. Mas me diz uma coisa, o que leva um profissional de alta competência a precisar de um líder tão presente na relação? Não seria o momento de apenas deixar a pessoa trabalhar em paz? Seria se fôssemos máquinas. Mas a complexidade humana traz outras variáveis. Claro. O cenário de aplicação vital para o estilo de apoio envolve o profissional que tem altíssima capacidade técnica, mas que está lidando com flutuações de comprometimento ou confiança. Flutuações pontuais. Sim, isso acontece com frequência em ambientes de grande transformação. Imagine um analista financeiro brilhante, com anos de casa, que entrega resultados impecáveis. Tá voando. De repente, a empresa passa por uma fusão agressiva. Ou adota uma nova estrutura matricial, onde as linhas de reporte ficam confusas. Esse veterano não desaprendeu a fazer cálculos. Não, mas ele se sente politicamente ameaçado, desmotivado com a nova cultura, ou até sofrendo de síndrome do impostor diante dos novos executivos. O nível de entrega dele cai, E se o líder abordar essa queda de performance focando na tarefa? dizendo: você precisa preencher essa célula do Excel. Ele vai gerar uma profunda irritação. O papel do gestor aqui vira o de um parceiro de pensamento, um removedor de obstáculos emocionais e organizacionais. A liderança se exerce através de perguntas reflexivas, não de respostas prontas. Isso exige uma inteligência emocional brutal por parte da gestão. O líder precisa reprimir o próprio instinto de resolver o problema técnico e adotar uma postura investigativa sobre o estado de espírito do liderado. O material do curso ilustra essa mudança de postura de forma cristalina. O roteiro exigido no exemplo prático para o modo apoio é o seguinte: você faz esse trabalho muito bem. O que está te desanimando? Como posso te apoiar nesse momento? É um afastamento drástico do modo GPS lá do começo. O líder valida a excelência técnica na largada e imediatamente transfere o protagonismo da resolução para o colaborador. Perguntando o que o desanima e colocando-se à disposição.
O foco não é o relatório. É o ser humano que produz o relatório. Brilhante. E quando esse suporte emocional cumpre o seu papel, a confiança e a motivação retornam aos patamares de excelência. É nesse ápice que o terreno está pavimentado para o estilo 4. A famosa delegação? O gráfico atinge o seu último estágio. Baixo foco na tarefa e baixo foco na relação. A delegação que, na teoria, soa como a utopia do mundo corporativo. O líder entrega a chave do carro, confia no processo e sai do caminho. A interferência é mínima. As decisões e as responsabilidades passam para as mãos do colaborador, Permitindo que o gestor se desvincule do tático e finalmente consiga olhar para a estratégia. Mas eu imagino que a armadilha aqui seja a falsa sensação de que delegar é o mesmo que abandonar o colaborador. Essa é a distinção mais crítica desse módulo. Abdicar da liderança é lavar as mãos e culpar a equipe se algo der errado. Delargar, como dizem? Exato. Delegar dentro da liderança situacional é uma transferência intencional de autonomia baseada em um diagnóstico de prontidão máxima. O gestor só reduz o acompanhamento porque sabe que aquele profissional tem recursos técnicos e emocionais para gerenciar a própria rotina. Resolver problemas imprevistos e buscar ajuda de forma proativa apenas quando os limites da alçada são ultrapassados. Dar esse nível de liberdade para um talento emergente que ainda está na fase de orientação seria um desastre absoluto. A ausência de foco na tarefa geraria erros paralisantes, e a ausência de foco na relação geraria um sentimento de abandono institucional. Então o sucesso da delegação não está apenas em quem recebe o poder, mas no rigor do líder em avaliar se a pessoa realmente suporta o peso daquela autonomia. É um nível de maturidade mútua. O exemplo trazido no curso sintetiza muito bem como o líder formaliza essa transferência de bastão. A frase é bem direta. Você conhece o objetivo. Siga da forma que achar melhor. Me avise se precisar de apoio. O líder define o norte, o objetivo, mas concede liberdade absoluta sobre a rota, o como fazer, e termina com um canal de comunicação aberto para contingências. Analisando a jornada completa, desde o rígido siga este modelo até amanhã às 10 horas, até o liberto siga da forma que achar melhor, fica evidente que a teoria é elegante e muito bem amarrada. Sim, a estrutura faz sentido. A grande questão, claro, é como colocar tudo isso para rodar quando a realidade bate a porta numa segunda-feira caótica. O choque de realidade é inevitável. Para que todo esse modelo teórico se sustente na prática, o gestor precisa assumir o papel de um diagnosticador implacável. Essa é a competência oculta que faz o modelo girar. A aplicação não permite automatismo. Antes de cada interação, antes de delegar uma nova meta ou cobrar um atraso, o líder precisa ler o cenário. E o nível de desenvolvimento não é fixo para a pessoa, certo? Ele é específico para cada tarefa. Exatamente. Uma profissional pode ter maturidade altíssima, operando em delegação, na análise de risco financeiro, mas ter maturidade baixíssima para conduzir uma reunião de feedback com a própria equipe. Necessitando de direção ou orientação nessa nova habilidade. A carga cognitiva sobre o líder é intensa. Ele não pode mais ter um estilo padrão confortável. Ele precisa transitar pelos 4 quadrantes várias vezes ao dia. Isso levanta uma discussão riquíssima sobre os prós e os contras da aplicação prática. Olhando para as vantagens, a flexibilidade traz um ganho absurdo de eficiência e respeito. A equipe percebe que não está sendo tratada como uma massa homogênea. Quem precisa de autonomia, ganha autonomia. Quem precisa de suporte de perto não é deixado à deriva. Isso gera uma percepção de justiça muito forte. Mas os desafios são proporcionais. O curso deixa claro que exigir essa fluidez contínua demanda um nível de autoconhecimento brutal por parte da gestão. Ler as pessoas corretamente, controlar o próprio ego para dar o passo atrás quando necessário e não se apegar a um estilo favorito. Não é para amadores. Exige um esvaziamento do ego. O líder precisa aceitar que o sucesso da liderança não está em quão brilhante ele parece, mas em quão produtivo e seguro o ambiente se torna através das adaptações dele. E é fundamental ressaltar para nossa audiência que toda essa complexidade da liderança situacional que desmembramos aqui compõe apenas o módulo 2 do programa. O curso de liderança completo estruturado pela LPR na reguladora de sinistros tem outros 4 módulos.
É uma trilha contínua de 5 módulos riquíssimos no total. Ou seja, por mais denso que tenha sido o nosso debate de hoje, ainda estamos investigando apenas uma das engrenagens dessa máquina de desenvolvimento profissional da empresa. A L. Perna, reguladora de sinistros, faz um trabalho completo. Com certeza. E por conta desse vasto território, deixamos aqui uma orientação direta para quem está acompanhando a nossa análise e percebeu o valor prático dessas estratégias. O caminho natural é assistir na íntegra ao módulo 3 do curso de liderança. Sim, se no módulo 2 entendemos o que o líder deve adaptar, o módulo 3 entra de cabeça no comportamento do líder. Ele aborda exatamente o arsenal que torna essa adaptação possível. Ferramentas cruciais de autoconhecimento, motivação e comunicação eficaz. É impossível ser um diagnosticador cirúrgico, como debatemos agora, sem o autodomínio que é ensinado no módulo 3. A L. Perna, reguladora de sinistros, desenhou isso de forma sequencial por um motivo claro. Um módulo é o alicerce do outro. A teoria sem o autoconhecimento comportamental se torna um discurso vazio. Os módulos se retroalimentam para formar gestores verdadeiramente ágeis. E antes da gente fechar, Sim, antes de encerrarmos a exploração de hoje, vale a pena jogar um pensamento provocativo no ar, para nossa audiência ruminar ao longo da semana. adoro essas reflexões finais. Pensem na seguinte situação. Uma equipe de altíssima performance vem operando no estilo de delegação há anos. Todos autônomos, todos engajados. O cenário ideal. De repente, o mercado sofre uma ruptura tecnológica sem precedentes. O surgimento de uma nova inteligência artificial que muda todo o escopo do serviço deles. Ou uma crise global inédita. A competência técnica daquela equipe despenca instantaneamente. Exatamente. A provocação é: o líder terá a sabedoria e o ego sob controle para perceber que precisa interromper a delegação e retroceder temporariamente ao estilo de direção rigorosa. É uma excelente questão. E mais difícil ainda, como comunicar esse retorno ao modo GPS sem que uma equipe veterana se sinta ofendida ou subestimada? Fica o questionamento sobre o que realmente significa agilidade na liderança. Um excelente ponto de reflexão. Agradecemos a todos que mergulharam com a gente em mais essa investigação profunda. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.